um parâmetro, né? Ele que vai ser o teu lance de comparação. Se a força que você faz é maior do que o atrito de destaque, ele entra em movimento. Agora responde para mim. Na letra A força é maior do que o destaque? A resposta é não. Então, como não é maior que o destaque, o corpo vai continuar em repouso. Nesse caso de repouso, o atrito estático só devolve esses 10. Então, por isso que a resposta aqui, ó, como a força motriz 10 é menor do que o destaque, o bloco continua parado, portanto a aceleração dele é zero, já que a força resultante é nula, e aí o atrito vai ser só 10. Repito, o atrito estático só iguala até o destaque ser vencido. Agora, a letra B vai diferenciar um pouco. 16 newtons é mais do que 12. Então, a partir do momento que você conclui que a força motriz é maior que o atrito destaque, você tem que concluir também que o corpo entra em movimento. Se ele entra em movimento, o atrito não é o estático mais, é o dinâmico. E aí você tem que calcular usando o coeficiente dinâmico. Meio vezes a normal, que é igual ao peso, vale 20. 10 newtons é o atrito quando a força vale 16. Aliás, pessoal, se a força for maior que 12, nessa situação, o atrito dinâmico vai ser sempre 10. Está aqui o cálculo dele. E aí vai ser 16 para um lado, 10 para o outro, a força resultante vai ser 6. Igual a massa vezes a aceleração, a massa é 2, passou dividindo, dá 3. Então, no caso da letra B, o atrito é 10 e a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Número 2. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e enfrentem a derrapagem. Aliás, gente, quando o carro derrapa, a impressão que a gente tem é que o pneu parou de rodar, mas o atrito entre o pneu e a roda, o pneu e o chão, é um atrito dinâmico, né? O carro continua em movimento. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Ou seja, se você conseguir frear, mas a roda continuar girando, não travar, você freia com maior eficiência. O ganho de eficiência na frenagem, na ausência do bloqueio das rodas, resulta no fato de, além do que, se a roda do carro não trava, você consegue ainda ter controle do carro enquanto freia. Porém, como a roda está girando e cada ponto da roda que toca o chão para empurrar o chão, nossa resposta é a letra B. Coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. E aí, cada vez que a roda bate no chão para girar e para empurrar o chão, ela vai perder um pouquinho da velocidade, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. A resposta é a letra B. Lembrando que esse assunto de freio ABS é importantíssimo para a gente contextualizar a questão do atrito, né? O atrito dinâmico ele é menor que o atrito estático. Então, enquanto o pneu gira, o atrito vai ser maior e o carro vai parar com mais eficiência. Letra B. Número 3. O perito foi chamado para analisar um acidente de trânsito e determinar a velocidade escalar de um carro no instante em que ele colidiu com outro que estava em repouso à sua frente. O perito recebeu as seguintes informações. Vamos analisar essas informações, viu, pessoal? No instante em que o carro começou a frear, todas as rodas travadas, então o atrito vai ser dinâmico, ele tinha uma velocidade escalar de 20. É a velocidade inicial, já coloquei um V0 aqui. Ó. A marca deixada no asfalto por cada um dos pneus, desde o início da freada até o instante do impacto, era retilínea e tinha 6,5 metros. Então, quer dizer, com os freios travando a roda, o deslocamento foi de 6,5 metros. Coeficiente de atrito cinético entre o pneu e o asfalto, 0,30. Com base nesses dados, o perito concluiu corretamente, considerando-se gravidade igual a 10, que a velocidade escalar do carro no instante do impacto foi de... Importante aqui, o evento ocorreu em plano horizontal, e aí, nesse caso, o peso e a normal são iguais, e o efeito do ar é desprezível. Por isso, a força resultante é a força de atrito. Você imaginar o carro, são 3 forças, basicamente, né? O peso e a normal se anulando, e o atrito. E aí, sobrou o atrito, porque peso e normal se anularam, a força resultante é a força de atrito. Força resultante é massa vezes aceleração, atrito é força normal vezes μ. Só que a normal, nesse caso, pessoal, você pode, já que é um plano horizontal, falar que ela é massa vezes gravidade, igual ao peso. E aí, olha só, você pode cortar a massa, independente da massa do carro, a aceleração vai ser gravidade vezes o coeficiente.
gravidade 10, coeficiente 0,3, então a aceleração foi 3 metros por segundo ao quadrado. Só que detalhe, 3 metros por segundo ao quadrado contra o movimento. Então, na hora de usar, a gente vai usar negativa, ok? Eu tenho velocidade inicial, tenho deslocamento, agora eu tenho aceleração e quero a velocidade final. Então, como eu não tenho o valor de tempo, vou usar a equação de Torricelli. A velocidade inicial ao quadrado dá 400, 2 vezes a aceleração, ó, que para mim ela é negativa, porque está freando, vezes o deslocamento, dá 39. 400 menos 39 dá 361, a raiz disso é 19. Então, 19 metros por segundo, a velocidade final no momento da batida. Resposta letra A. Número 4. De acordo com pesquisas, cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% da mão de obra do campo e produzem 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Pardal e Pintacilgo acabaram de colher uma caixa de maçãs e pretendem transportar essa caixa do pomar até a sede da propriedade. Para isso, vão utilizar uma caminhonete com uma carroceria plana e horizontal. Inicialmente, a caminhonete está em um repouso numa estrada também plana e horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a carroceria é de 0,40, né, com a caixa parada, né, estático, a aceleração com que a caminhonete pode entrar em movimento retilíneo sem a caixa escorregar tem módulo igual a. Aí o detalhe, pessoal, é que assim, como o motor vai arrancar o caminhão, a tendência dessa caixa aqui é ficar parada. Então, em relação à carroceria, ela vai ser jogada para trás. Para ela ficar parada, então, o atrito tem que ir contra essa tendência do movimento. Então, o atrito é para frente aqui, para a direita. Como força normal e peso vão se anular, né, o atrito vai ser a força resultante. Mas, nesse caso, a força de atrito tem que ser menor do que a força de atrito que seria normalmente, porque ele quer saber a máxima aceleração. E aí, assim, a força de atrito é a força resultante, massa vezes aceleração. A força de atrito como força estática é coeficiente vezes normal, só que nesse caso a normal é igual ao peso. Eu posso falar massa vezes gravidade. E aí eu posso cortar a massa. Então a aceleração tem que ser alguma coisa menor ou igual ao coeficiente vezes a gravidade. No máximo 4 metros por segundo, letra E. Número 5. Para o controle dos carros no pátio, o estacionamento utiliza prismas, nome dado às almofadas numeradas que têm formato geométrico de prismas e que possuem um ímã em uma das laterais, possibilitando que sejam grudados no teto do carro. Quando não estão nos carros, esses prismas são grudados em uma chapa de ferro vertical, como mostra a figura ali. Ela fica paradinha aqui, né? Em um estacionamento, os ímãs dos prismas perderam parcialmente sua capacidade magnética e, embora possam se manter grudados à chapa de ferro, encontram-se na iminência do movimento. Cara, iminência do movimento significa que está quase escorregando, ok? Quase escorregando, aí, tipo assim, a força magnética ali é quase nula, né? Ele está quase caindo, que pode ser desencadeado para qualquer vibração próxima a ele. A massa de um prisma é 200 gramas, o coeficiente de atrito entre ele e a chapa é 0,10 e o módulo da gravidade é 10. A intensidade da força magnética trocada por um dos prismas deste estacionamento e a chapa de ferro vale. É o seguinte, nesse caso, pessoal, não tem normal porque é um apoio vertical. Mas é assim, ó, imagina esse bloquinho 11 aqui, ó, o prisma 11, ele vai ser puxado pela força magnética e vai apertar o plano, e aí o plano vai devolver essa força normal, a força normal é igual à força magnética. Aí o sistema vai ficar com as seguintes forças em tipo de configuração, olha só. Obviamente o peso puxando o prismazinho para baixo, a força magnética puxando ele contra o ímã, aí ele aperta o ímã, a força magnética devolve a força normal. Então, a força normal é a força magnética, não vamos esquecer. E para ele ficar na iminência do movimento, tem, obviamente, o atrito aqui segurando ele para cima. Nesse caso, força magnética e normal se anulam. O peso e o atrito tem que se anular, porque ele ainda vai estar em repouso. Então, a força de atrito tem que ser igual ao peso. Força de atrito, galera, sendo igual ao peso, ela vai ser massa vezes gravidade. E a força de atrito pode ser coeficiente vezes força normal.
só que a força normal é a força magnética. Ou seja, se o atrito é o peso e atrito é o coeficiente vezes a força normal, eu posso falar que o peso é igual ao coeficiente vezes a força normal. Só que a força normal é a própria magnética. Aí eu posso passar o coeficiente para lá dividindo, ó, massa vezes gravidade sobre o coeficiente, tudo isso aqui eu tenho. A massa é de 200 gramas passado para quilo, gravidade é 10 e o coeficiente 0,10. Se eu resolver, 20 newtons, a resposta é a letra D. Assim a gente finaliza a aula sobre força de atrito. Até a próxima.